Galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E hoje, véspera de Natal do ano de 2019, supostamente ano de 2019, segundo o calendário gregoriano, que é o nome do calendário que a gente segue, né? Mas data mais oportuna para quê? Para falar da história de Roma, para falar como era o Natal, como que Jesus passou o seu Natal, né? Como será que Jesus teria passado o Natal? O que será que ele teria colocado debaixo da árvore de presente para os seus apóstolos? E, enfim, por que eu estou falando disso? Vamos lá. Falam que o Natal, dia 24 para 25 de dezembro, é quando é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, Salvador de toda a humanidade. O ser perfeito, o ser vivo que aceitou para si todos os erros de todos os outros seres vivos que existiram antes dele, que existiam ao mesmo tempo que ele e que iriam vir a existir depois dele. Curioso, né? Mas enfim, por que eu chamo isso daí? Eu não sou eu que chamo, eu concordo com quem chama, eu concordo com quem colocou essa história, com quem contou essa história aí, que se você pesquisar você vai ver que já existe essa história muito antes também de eu nascer. Então, qual que é a história? Não existia dezembro na época de Jesus. Na época do Império Romano, não existia o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue. Na época do Império Romano, existia o calendário juliano, que era em homenagem ao imperador Júlio César, que foi um dos vários imperadores que Roma teve durante a época. Roma hoje é o nome da cidade, de uma cidadezinha da Itália. Porém, Roma, 2000 anos atrás, mais ou menos há 2000 anos atrás, Roma era um conceito, era uma ideia, era tudo que estava dentro das linhas imaginárias que eram dominadas pelo imperador de Roma. Que Roma, a ideia, que foi o continente europeu, muito antes de existirem os países, né, os países democráticos ou não, socialistas, comunistas, capitalistas e etc., existiam os reinados. O rei tinha lá o seu... Desculpa, o rei tinha lá a desculpa por tossir, não vou pedir desculpa por tossir não, devolve meu desculpa aí, caralho. Mas enfim, os reis tinham lá seus castelos e dominavam uma certa região. E quando surgiu o Império Romano, ele foi conquistando terras e dominou quase toda a Europa. Antes ainda da Europa ser chamada de continente europeu ou ser chamada de Europa. Roma era praticamente tudo aquilo. E existia uma coisa chamada cidade capital, que era o espaço ali que vai de onde hoje é o Vaticano até o Coliseu, e toda a região ali em volta nesse espaço era chamada de cidade capital, que era onde ficava o palácio, que era onde o imperador morava, e toda a elite da cidade que morava ali perto, todas as pessoas que queriam morar ali perto, porque ali perto era a região mais importante do império. Era o centro do império, justamente pelo imperador morar ali. O imperador era visto quase como uma semidivindade. E além do imperador, todo mundo seguia também os senadores, os políticos, os caras que administravam as finanças do império, as riquezas do imperador e tudo mais, e determinavam os conjuntos de leis e regras que o povo deveria seguir. E além deles tinha o lado religioso, os sacerdotes, que também eram considerados como os homens de Deus. E que essas três classes de pessoas, né, o imperador, a família do imperador, os senadores, né, os amigos próximos da família do pessoal que tinha dinheiro, e os sacerdotes eram os três que tinham poderes, os três que tinham que ser respeitados, seguidos pelo povo. Se o povo desacatasse, xingasse, questionasse, ou falasse alguma coisa contra ou os sacerdotes, ou o imperador, ou os senadores, era um crime, era um absurdo, era uma heresia, era uma coisa do que o povo seria acusado de estar fazendo errado. Então o povo tinha que seguir. E muitas profissões, né, naquela época não existiam, muitas profissões que existem hoje, pelos próprios avanços tecnológicos e tal, naquela época não existiam. E patrão, e chefe, assim, empresa e direitos trabalhistas, essa também não existia. E você trabalhava naquilo que você sabia fazer. Você sabia fazer espada, criar armas, você trabalhava fazendo isso. Você sabia plantar alguma coisa, você trabalhava plantando aquela coisa que você sabia trabalhar. Cada um fazia o seu. E para poder morar ali perto
palácio do imperador e dentro das linhas ser protegido ali pelo exército do imperador, pelos soldados romanos e tal, você pagava imposto. Ou seja, o povo trabalhava plantando, colhendo a plantação, levando o fruto dessa plantação para o imperador e para os senadores, que distribuíam entre eles e o estoque para a cidade, e o que sobrava voltava para o povo, e o povo pagava imposto para isso. Assim era o Império Romano. Que maravilha, né? E você não podia desrespeitar, porque uma ofensa a um sacerdote, uma ofensa a um homem de Deus, era uma ofensa direta a Deus, e você merecia ser punido por causa disso. E o que aconteceu? Jesus nasceu nessa época, na época do Império Romano, na mesma época de Pôncio Pilatos. E o Pôncio Pilatos era justamente o quê? Um general, um dos generais de uma região, que governava, que administrava uma região em nome do imperador de Roma, que ficava ali na cidade capital do palácio e tal. E aí o que aconteceu? Pilatos, quando prendeu Jesus, falou a famosa negócio de lavar as mãos. Deixou o povo escolher quem vocês querem soltar, Jesus ou Barrabás, um assassino ou um herege, porque o crime que Jesus era acusado era de heresia. Tanto que Pilatos falou que contra o império, contra o imperador, Jesus não tinha pecados. Porém, os sacerdotes que pediram para Pilatos mandarem os soldados romanos prenderem Jesus, porque Jesus era herege. Por que isso? Porque Jesus não ia na igreja, não respeitava os sacerdotes. Jesus questionava os sacerdotes e ensinava, explicava coisas diferentes para o povo. O povo parou de seguir, não todo mundo, claro, mas uma parte do povo parou de seguir os sacerdotes, começou a seguir Jesus. Isso daí foi suficiente para os sacerdotes ficarem bravos, pedindo para Pilatos, através do poder e influência que eles tinham, para que Pilatos prendesse Jesus. Assim, Pilatos pediu para os soldados foram lá e prenderam Jesus. Então, tipo, é a história que você aprendeu? É a história que te ensinaram na escola? É um pouco diferente, é um pouco controversa, né? Mas aquele negócio é improvável? Talvez sim, talvez não. É impossível? Talvez sim, talvez não. O que isso muda na sua vida? O que você descobriu que o calendário gregoriano foi criado no Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia foi mais de 500 anos após a morte de Jesus. E só no Concílio de Nicéia é que criaram o conceito do calendário gregoriano, que incluíram dezembro, que é o calendário que a gente segue hoje. Gregoriano por quê? Em homenagem ao Gregório, que era o cara que mandava numa instituição naquela época. E para demonstrar que o Império Romano tinha acabado, o calendário juliano estava ultrapassado, então tinham que criar um novo calendário, criaram o calendário gregoriano, baseando-se no calendário juliano. Só que o calendário juliano nunca foi baseado no tempo que a Terra no tempo que a Terra demora para girar no próprio eixo e girar em torno do Sol. O calendário juliano, como que foi criado? Foi criado para marcar as datas importantes para o Império Romano, para as pessoas de Roma. Por exemplo, como que eles viam a passagem do tempo naquela época? Era pela colheita, era pela lua. Quando a lua estava cheia, eles chamavam de lua. Eles não chamavam de lua cheia, eles chamavam de lua. Então, daqui a 4 luas, daqui a 4 noites, quando a lua tiver de tal jeito, quando as folhas das primeiras árvores começarem a cair, quando as últimas folhas das últimas árvores começarem a cair, quando começar a nevar. Era assim que eles marcavam o tempo. E aí o que acontecia? Por exemplo, começou a cair as folhas das árvores. Coincidiu com o nascimento do filho do imperador, do filho de um senador, de alguém importante. Ou então coincidiu com a vitória do exército de Roma, conquistando mais um pedaço de terra, vencendo mais um exército inimigo e tal, aumentando assim o tamanho do Império Romano. Coincidiu justamente quando a folha começou a cair na árvore e estava a lua cheia lá no céu. Daí eles marcavam, hoje é o dia, vai ser o quê? Dia de festa, dia de celebração, em homenagem ao nascimento do filho do imperador, ou em homenagem à conquista de mais uma terra, etc e tal. E aí, dependendo da importância, era um dia, eram 2 dias, eram 3 dias, eram 4 dias de festa, etc e tal. E aí eles marcavam lá no que era o calendário juliano. Hoje é dia de fulano de tal. Daí passava um tempo, tinha de novo lá a lua cheia e de novo começou a cair folha da árvore. Pode ser que começou a cair por uma ventania, uns 3, 4 dias de uma ventania mais forte. Eles falavam, nossa, hoje é dia do imperador de novo. Hoje é dia de novo do filho do fulano de tal. Hoje é 3 dias e tal do fulano de tal. E eles organizavam as comemorações, as preces para comemorar o dia de fulano de tal. E isso era o calendário juliano.
E no Concílio de Nicéia, quando começaram a criar o calendário gregoriano, basearam-se, pegaram os meses que já existiam no calendário juliano e acrescentaram alguns outros, trocaram os nomes, etc e tal. Só que também não foi pensando na passagem de tempo, porque naquela época, na época do Concílio de Nicéia, a mesma instituição que contratou os supostos astrônomos para criar o calendário gregoriano era a instituição que pregava o quê? Que a Terra era plana, que o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. E essa mesma instituição prendia, torturava e matava quem dissesse ao contrário, quem questionasse eles. E foi essa época que lançaram o calendário gregoriano que a gente segue até hoje. E tipo, hoje em dia, o Vaticano, que representa o que é similar ao que era essa mesma instituição naquela época do Império Romano, 2000 anos atrás, o Vaticano tem o próprio observatório astronômico. E o Papa já falou abertamente em público que pode ser que existam vidas em outros planetas e que isso não tiraria o poder de Deus, nem nada e tal. E que a Terra é redonda e que a Terra é que gira em torno do Sol. E o Vaticano, até nesse observatório astronômico, tem um dos melhores telescópios, um dos mais avançados telescópios do mundo. E sabe qual que é o nome desse telescópio? Lúcifer, que em latim significa aquele que possui a luz, aquele que traz a luz. E a luz é o quê? É informação, é conhecimento. E através da informação, do conhecimento, vocês conhecem o quê? A verdade. E só a verdade liberta. Curioso, não é? Não é muito curioso? Faz sentido? Não faz? É improvável? É impossível? Interrogações e interrogações e mais interrogações nesse vídeo. Muitos questionamentos e muitos questionamentos nesse vídeo. Mas o que isso muda na sua vida? Depende de você. Como você vai me julgar, você que por acaso está assistindo esse vídeo, assistiu esse vídeo até agora, como você vai me julgar, como você vai interpretar o que eu falei nesse vídeo, problema teu. Se você acha que eu sou ateu, se você acha que eu sou maluco, se você acha que eu estou viajando, se você acha que eu sou retardado, se você acha que eu sou inteligente, se você acha de mim o que você quiser, conceito teu, problema teu. Meu caráter, minha moral, você pensa o que você quiser. Eu sei qual é o meu caráter, qual é a minha moral, eu sei quem eu sou. E o que você pensa de mim não vai mudar isso. Então, pense de mim o que você quiser, fique à vontade, ok? Se você está assistindo até agora, obrigado pela audiência. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, mais obrigado ainda. Obrigado ao quadrado por acompanhar os vídeos aqui, porque é muito conteúdo aleatório, diria. Acho que é o melhor termo para definir os vídeos do meu canal, conteúdo aleatório. Tipo um programa do Ratinho, nada a ver com nada. Mas enfim, vou tentar fazer alguns vídeos engraçados, eu tento fazer. Eu acho que deve ser interessante eu acho que o humor é interessante, a comédia é interessante. E é legal de tentar fazer algum vídeo engraçado, é legal fazer as pessoas rirem e tal. Mas enfim, então eu quis aproveitar a véspera de Natal para fazer esse vídeo sobre o Natal, falando que como que o Natal é o nascimento de Jesus. Se quando Jesus nasceu não existia Natal, não existia 25 de dezembro. Porque não tinha o mês de dezembro no Império Romano. Como eu disse, o calendário juliano e tal. O mês de dezembro só passou a existir depois do Concílio de Nicéia, que foi mais ou menos 500 anos após a morte de Jesus, se eu não estiver enganado pelo que eu já li das histórias. Mas não estou dizendo que eu sei também a verdade absoluta de nada. Eu sou retardado. Isso daí eu sei que eu sou. E tenho orgulho de ser retardado idiota. Mas enfim. Tá aí o vídeo. Acho que eu não esqueci de falar nada que eu queria falar sobre o Natal. Então tá aí o vídeo. Se quiser mandar um presente de Natal, manda aí. Paz pra todos. Fui.